boa tarde e boa noite. Hoje é dia 12 de novembro de 2022, sábado. Está um tempo nublado. A mínima de hoje foi de 11 graus e a máxima foi de 22 graus. Lá fora agora está com 13 graus. Agora são 8 horas e 41 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 12 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 35 minutos. O dia durou 10 horas e 23 minutos. Sejam bem-vindos na Rotina 327, edição de sábado. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. Preste atenção nas dicas a seguir. Quando é o momento mais perigoso para a morte súbita devido à hipertensão no decorrer do dia? O assassino silencioso, que causa os maiores estragos, é na estação fria, silenciosamente se esgueira atrás de pacientes hipertensos, e um dia de repente nos ataca sem piedade, e sem aviso. Quais medidas devemos tomar para evitar a morte súbita? Para pessoas com hipertensão, o inverno é a época do ano mais perigoso. Quando fica frio, o corpo contrai os vasos sanguíneos para manter o calor do corpo aquecido, a pressão arterial aumenta em média 10 pontos em relação ao verão. Se você adicionar uma porção de estresse do dia a dia, ele aumentará de 30 a 40 pontos em pouco tempo. É o que diz o professor emérito da Universidade de Toho, Takanobu Higashimaru. Está ficando mais frio a cada dia no Japão, e o outono está chegando ao fim. Se os cerca de 43 milhões de hipertensos no país entrarem no inverno sem nenhum preparo, mesmo que estivessem bem de saúde, até o dia anterior, muitos com certeza poderão morrer subitamente. Em primeiro lugar, os vasos sanguíneos humanos não são fortes o suficiente para resistir à pressão alta por muito tempo. Como resultado, os vasos sanguíneos enfraquecidos eventualmente se rompem, levando ao desenvolvimento de doença cardíaca hipertensiva, insuficiência renal, e acidente vascular cerebral, ao qual todos são fatais, na maioria dos casos. Então, o que deveremos fazer no nosso cotidiano para não ser acometido por uma morte súbita? Os hipertensos deverão tomar o máximo de cuidado, no momento de acordar, explica o cardiologista Dr. Sugioka. Quando você está dormindo, seu corpo está em um estado relaxado, e os nervos parasimpáticos, que têm o efeito de dilatar os vasos sanguíneos, são dominantes. Se você sair para olhar a caixa de correio com roupas leves, como pijamas, enquanto estiver nesse estado, seus vasos sanguíneos se contrairão repentinamente, devido à diferença de temperatura, fazendo com que se rompam ou fiquem entupidos. O aumento da pressão arterial matinal pode ser evitado fazendo um leve alongamento, ou seja, um pequeno exercício matinal. Fazendo isto você avisará ao seu corpo que está acordado, fazendo o seu vaso sanguíneo trabalhar lentamente. Um aumento súbito da pressão arterial imediatamente após acordar na estação fria é chamado de surto matinal, e causa várias doenças com risco de vida. Para evitar a morte súbita, por causa do pico matinal, é importante manter a temperatura ambiente em uma média de 20 graus Celsius.
Mesmo no inverno, muitas pessoas não deixam ligado o aquecedor antes de ir para a cama, e faz bastante frio durante a madrugada. Coloque roupas que aqueçam seu corpo, o suficiente enquanto aquecer o quarto. Depois faça alguns exercícios suaves e alongamentos, antes de sair do quarto. Muitas pessoas podem achar difícil fazer alongamento, ou fazer ginástica, logo que acordar. Se for esse o caso, feche e abra as mãos várias vezes, isto fará diferença quando tiver o choque térmico. Abra os dedos dos pés o máximo possível, depois feche-os firmemente. Repita 20 vezes, isto poderá acalmar o pico na pressão arterial. Os pés descalços são mais eficazes, mas se seus pés estiverem frios, você pode fazer mesmo com meias. Quando você alonga seus músculos através de exercícios, seus vasos sanguíneos também se esticam. Nesse momento, uma substância chamada óxido nítrico é liberada, ela expande os vasos sanguíneos contraídos. Faça os exercícios dentro da sua limitação, não há necessidade de forçar a barra. Mesmo quando estiver pronto para ir trabalhar, não baixe a guarda. Se você subir as escadas correndo, em casa ou na estação do metrô, ou se você sair correndo porque perdeu a hora, sua pressão arterial vai subir. Procure manter a calma, saia com folga de horário, afinal isto poderá salvar a sua vida. Arrancar gramas do jardim também é perigoso. Depois de acordar e tomar o seu café da manhã, você pode finalmente respirar. A temperatura começa a aumentar durante o dia, e o aumento da pressão arterial causado por fatores externos é menos provável que pela manhã. Mas, agora é o estresse psicológico que devemos prestar atenção. Mesmo que todos os exames de saúde estejam dizendo que é normal, as pessoas que continuam a sentir o estresse das relações de trabalho, ou da socialização com os vizinhos, viverão o dia todo com seus nervos simpáticos dominantes. Algumas pessoas desenvolvem angina de espasmo coronariano, uma condição na qual os vasos sanguíneos sofrem espasmos e ficam obstruídos. Tem pessoas que passam mal enquanto estava jogando futebol com amigos. Você pode tomar medidas contra a pressão alta, apenas valorizando seu próprio tempo. Muitas pessoas limpam seus jardins e varandas enquanto o sol está forte, ou cuidam de suas hortas, mas há perigos à espreita aqui também. Se você se agachar de repente para arrancar gramas, suas pernas ficarão comprimidas, seus músculos ficarão tensos e sua pressão arterial aumentará. Além disso, se você prender a respiração enquanto se concentra em seu trabalho, você estará em um estado de reflexo de Valsalva, no qual sua pressão arterial aumenta em vez de sua força muscular aumentar temporariamente, o que sobrecarrega seu corpo. O risco de morte súbita aumenta novamente à noite, quando o trabalho terminam, e o corpo e a mente estão relaxados. O maior inimigo dos hipertensos é a diferença de temperatura. No meio do inverno, a diferença de temperatura entre os dias não é tão grande, mas a diferença de temperatura dentro do dia é grande. Quando esfria, os vasos sanguíneos se contraem de uma vez. Na verdade, há muitas pessoas que sofrem um derrame à noite, e são transportadas para o pronto-socorro. Pessoal, o Brasil está entrando no verão, época de calor. Mas soube que alguns estados chegou a fazer frio, se eu não me engano um pouco antes da eleição do segundo turno, e é exatamente esta mudança de temperatura que castiga o nosso corpo. Espero que esta matéria seja de utilidade para alguém. O meu pai, há muitos anos atrás sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico, no dia 2 de janeiro, e ele passou mal no trabalho, ele tinha hipertensão. Se na época, eu tivesse este conhecimento, talvez meu pai não teria sofrido esta doença. Por sorte o meu pai sobreviveu ao acidente vascular. How big can an ego get when the fuel don't feed the fire? My pain is the same as your pain. You have glass and I have eyes. Tell me, am I running away from running my life? Yeah, I could bang a drum all day, but the
that it's right. Stepping out of the shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty moon. Silver dress, sparkle eyes, crystal blue. I was lost to the menace of the mind, sucker punched part of most of my life. Told myself I would always toe the line.